Tá gravando. Vocês lembram da aula que vocês tiveram, da última aula, na semana passada? Não, dia 10, né? Ai, não me lembro a data agora. Que foi uma aula que fez uma diferenciação entre duas correntes de teorias do conhecimento na filosofia, que era o racionalismo e o empirismo. Vocês estavam na aula, vocês lembram? Um pouquinho? Eu não lembro se eu estava, não. Lembra, Giovana? Lembra um pouquinho? Que ele falava sobre a teoria do conhecimento, o racionalismo, que é na ideia que os conhecimentos estavam no campo das ideias. Eu acho que eu estava. E o empirismo com John Locke. Sim, vocês lembram disso? Bom, eu vou trazer um filósofo para vocês hoje, que é o Kant, o Immanuel Kant. Ele vai, de uma certa forma, resolver o problema aí entre racionalismo e empirismo, né? Ele é um dos filósofos super importantes na história do pensamento ocidental, fundamenta muitas teorias científicas. Vocês vão ver que a gente vai conseguir fazer uma aproximação com algumas ciências aí ao longo da aula, tá? Eu preparei uma parte teórica da aula e separei alguns exercícios para a gente tentar fazer depois, que eu falar um pouquinho, tá? Se quando eu estiver explicando, vocês tiverem dúvidas, pode me interromper, tá? Me interrompe, e aí a gente tira as dúvidas, tudo bem? Pode usar o chat aí também, sem problemas. Mas participem, gente, participem, perguntem, certo? Eu vou compartilhar a tela, que eu fiz uns slides aqui. Bom, o Kant, na verdade, ele é um filósofo que ele vai andar por várias áreas da filosofia. Ele vai falar sobre filosofia moral, sobre a ética, né? Ele fala sobre a ética do dever moral, ético dos seres humanos. Ele fala também sobre lógica, metafísica, né? Mas o que a gente vai ver hoje é seguindo um pouco a linha das aulas aí de filosofia, que é a visão dele, né? O sistema filosófico dele, da teoria do conhecimento, da epistemologia, tá? Que é chamado de criticismo, certo? O Kant, ele está no período, né, do Iluminismo, ele nasce aí em 1724 e vive aí até 1804, tá? Ele é alemão, né? Ele é fundador de uma escola, dessa escola de filosofia chamada de filosofia crítica, que depois vai dar a corrente do idealismo alemão do século XIX, final do 18, começo do 19. E esse sistema aí, né, filosofia crítica, ou então é conhecido algumas vezes como filosofia transcendental, quando se fala do Kant. Ele é um sistema que ele procurou determinar os limites da razão humana. E aí a gente precisa lembrar o que é a razão humana, né? O que é a filosofia? Tem uma pergunta. Pode falar? O que significa transcendental? Transcendental, que transcende o mundo físico, está fora daquilo que a gente consegue perceber pelos nossos sentidos. Então, ele dá um salto, ele questiona o mundo físico, mas ele questiona esse pensamento para além da experiência. Né? Não é bem o divino, é a ideia do metafísico, né? Por exemplo, pode ser o divino, pode ser Deus, pode ser alma, como pode ser a ideia de amor ou a ideia de amizade, aquilo que está fora dessas percepções físicas. De uma maneira geral. Sentimentos, tipo, o que ele sente, alguma coisa assim? O que a gente sente, a gente até consegue ter uma maneira, por exemplo, de perceber uma intensidade, né? Quando eu penso em raiva e fúria, eu consigo perceber, né, isso em mim, meu coração acelera. Essas outras coisas não. A liberdade é uma coisa que a gente discute, por exemplo. Então, o que é a liberdade? Como é que a gente define a liberdade, por exemplo?
Ah, entendi agora. Não tem, eu acho que não tem como definir a liberdade, eu tenho. Tipo... É uma pergunta muito boa da filosofia. Tem alguns filósofos que dizem que sim, tem outros que dizem que não. Tem alguns que dizem que nós somos totalmente livres, tem outros que dizem que nós nunca seremos livres, que a gente sempre está amarrado em alguma coisa. Então, é uma discussão ampla. E são discussões aí até para o campo da metafísica um pouco, esse transcendental, né? No Kant, ele usa esse termo transcendental também, porque o criticismo, ele coloca um limite no entendimento humano, né? Um limite na capacidade do ser humano conhecer. Num determinado momento, a gente vai ver aqui que ele vai chegar na conclusão de que a gente é incapaz de conhecer todas as coisas. Então, ele vai usar esse termo aí, do que é essa metafísica, como um limite, tá? Vai ficar um pouquinho mais claro aí no decorrer da aula, essa ideia também. E a razão, né? O que é a razão? Como que a filosofia entende a razão? Razão é o entendimento humano, né? É uma capacidade, uma faculdade nossa de entendimento das coisas. Desde a nossa percepção de olhar uma coisa e identificar a cor, até fazer cálculos, leis físicas, matemáticas, enfim. Toda essa nossa capacidade, né, esse entendimento humano é chamado de razão na filosofia. O Kant vai usar muito esse termo, razão. Tá? E por conta desse esse desenvolvimento do criticismo, que eu vou explicar ele para vocês, a obra dele é considerada uma pedra fundamental na filosofia moderna. Várias correntes filosóficas vão vir depois dele, por exemplo, o idealismo alemão, o Hegel, o Schelling, uma série de filósofos que vão, de alguma maneira, depois dele, utilizar um pouco do que ele produziu, do que ele pensou. E a gente vai perceber aí que tem uma base, hoje, né, as nossas ciências, fazer ciências tem uma base nesse pensamento do Kant também. Tá? Ele nasceu em Königsberg, na Prússia, né, ainda não era Alemanha, era Império Alemão. O pai dele era um artesão, né, escocês, ele tinha, ele e mais 8 irmãos, ele era o quarto, e ele nunca saiu muito da cidade, da província ali onde ele nasceu. Tá? Não foi uma pessoa que viajou à Europa, tinha grandes conhecimentos empíricos nesse sentido. Os pais eram luteranos, né, e aí ele recebe uma educação religiosa muito grande, muito forte. E depois na escola ele acaba também estudando línguas, estudou o latim e outras línguas clássicas, o grego, e ele foi se aprofundando nos estudos aí das humanidades, né? Com 16 anos ele entra na Universidade de Königsberg, se forma em filosofia. Depois ele sai da universidade, ele fica um tempo afastado da universidade, mas sempre com trabalhos acadêmicos, assim, sempre estudando, né, nunca deixou de lado. Até que em um determinado momento ele volta para a universidade e aí ele vira professor de filosofia moral, lógica e metafísica. Ele publica diversas obras, né, tem uma lista imensa de livros que ele escreveu, que vão nas áreas até das ciências naturais, da física. Ele fala um pouco sobre a matemática, a aritmética e a geometria, né, ele fala um pouco sobre a astronomia. Então, ele vai nessa linha aí. E aí, em 1770, é onde ele ocupa, né, definitivamente o posto lá de lógica e metafísica da universidade, cumpre o cargo aí até o final da sua vida, sem ir para as outras universidades, sem sair muito ali da cidade onde ele nasceu, tá? Dizem até, tem assim, viu, gente, nas ciências também tem a parte das fofoquinhas, dos boatos. Dizem que o Kant morreu, que ele era, assim, tinha muitos amigos, tal, mas não tinha se casado, nada. E dizem, né, algumas pessoas, de que quando ele morreu no apartamento dele, e foram os amigos, né, que perceberam, principalmente um garçom de um café, que ele sempre tomava café, e percebeu que ele não aparecia, e foram atrás e descobriram que ele tinha morrido ali. Então, foi uma pessoa que, assim, conhecia muito teoricamente, mas
não teve grandes oportunidades também de sair ali da sua região. Tá? Então, esse é um pouquinho aí o retrato do Kant. Bom, eu listei aqui principais obras deles. Gente, ele tem mais de 10 livros escritos, né? Eu separei os principais deles, que são os mais estudados até hoje, né? Tem filósofos hoje em dia que se debruçam aí a vida inteira estudando o Kant. Então, tem A Crítica da Razão Pura, que é o livro que eu vou falar bastante nessa aula, escrito em 1781, Crítica da Razão Prática, 1788, Fundamentação da Metafísica dos Costumes, que vai na linha da ética e da moral, A Crítica do Julgamento, A Metafísica da Moral e os Princípios Metafísicos da Doutrina do Direito, né? Então, quem pretende aí fazer uma faculdade de Direito vai encontrar com o Kant bastante pelo caminho também, tá? Bom, da onde vem o pensamento do Kant, né? Do criticismo. Ele vem como base dessa oposição aí entre racionalismo e empirismo. Então, o conhecimento humano é produzido, já vem inato, é do mundo das ideias, ou ele vem através da experiência, como John Locke diz, né? Somos uma tábua rasa, somos uma tábua em branco e a experiência vai nos escrevendo, né? Nos dando a experiência. Só que teve um filósofo que influenciou o Kant mais do que tudo, que foi o David Hume. Eu não sei se vocês falaram dele na outra aula. Falaram? Um pouquinho? Eu não lembro. Não? Eu vou falar bem rápido dele. O David Hume, ele era empirista, né? Vem na linha aí do John Locke, só que ele dá um passo além, ele se torna um empirista, digamos, radical. Alguns estudiosos da filosofia dizem que ele se torna um cético, ou seja, que não acredita em absolutamente nada, precisa ter uma suspensão de juízo, parar de pensar porque não tem fundamento nenhum, não tem onde chegar. E tem alguns que chamam ele de naturalista, que diz que ele vai muito na natureza humana. O Hume, ele dizia o seguinte, todas as coisas que a gente conhece pelos hábitos. A gente está habituado às situações. Então, por exemplo, o exemplo que ele dá no livro, se tem uma mesa de bilhar, né, jogando sinuca, e aí eu dou a tacada na bolinha 1, e essa bolinha 1 vai bater na 2 e logo vai colocar a 2 em movimento. Eu vejo isso acontecer tantas vezes que eu acho que a 20ª vez que eu fizer isso, isso vai acontecer de novo. Né? Então, eu tenho o hábito de ver uma causa e efeito e acredito que ela vai acontecer assim todas as vezes. Mas, na verdade, não há nada que garanta que a bolinha vai, a 20ª vez, movimentar a outra. Por quê? Alguém pode esbarrar na mesa e tirar as bolinhas do lugar. Eu posso errar a tacada, né? Então, é só o hábito que garante. Por isso que o David Hume é visto muito como um cético, porque chega num ponto que se a gente for buscar a causa da causa da causa e não tem causa, então não acredito em mais nada, não preciso estudar mais nada, não preciso fazer mais nada. Né? E tem gente que diz que ele é naturalista porque ele fala do hábito, ele fala que o hábito é o condutor da vida humana, das decisões e das escolhas humanas. Então, por que eu falei do Hume? Porque é essa ideia de investigar essa causa da causa da causa da causa da causa que faz o Kant concordar com ele. Só que o Kant concorda com o argumento, mas não concorda com a conclusão do Hume. E é a partir daí que ele vai desenvolver o criticismo e voltar para essa teoria do conhecimento. Tá? Tudo bem? Até aqui? Sim? Sim. Sim? Ok. O livro que eu falei do Kant, Crítica da Razão Pura, esse livro aqui. Tá? E eu separei aqui para começar a fala dele a primeira frase, a primeira ideia que o Kant coloca no livro. Está no prefácio, é a primeira linha da Crítica da Razão Pura. Ela vai parecer uma frase aí esquisita, cheia de poréns, mas vocês vão ver que ela é clara de entender. Olha só, a razão humana tem o peculiar destino, em um dos gêneros de seus conhecimentos, de ser atormentada por perguntas que não pode recusar. Ou seja, a razão humana tem, né, o seu destino, a sua capacidade de se fazer várias perguntas
e as perguntas vêm e a gente não consegue deixar de se perguntar. Eu não tenho como parar de me questionar de alguma coisa. As perguntas sempre vão aparecer da razão, né? Aí ele diz, posto que são dadas pela própria natureza da razão, ou seja, nosso entendimento existe para isso, para a gente questionar, para a gente saber, para a gente perguntar, né? Mas que também não pode responder, posto ultrapassarem todas as faculdades da razão humana. Então, essas perguntas, existem muitas perguntas que o nosso pensamento, o nosso entendimento nos coloca, porque é natural dele colocar as perguntas, mas ele não tem capacidade de responder, né? Por exemplo, a grande discussão que existe sobre existe alma ou não existe alma, né? A filosofia tem essa pergunta muito grande, né? Deus, existe Deus? Você tem você tem vários filósofos que dizem que sim, e argumentam, com argumentos irrefutáveis, que Deus existe. E como existem outros também que dão exatamente outros argumentos também irrefutáveis, dizendo que Deus não existe. Então, por exemplo, Deus é uma coisa que o Kant diz, não posso conhecer, eu não posso responder sobre isso. A nossa razão, ela tem um limite, ela é limitada para responder algumas coisas, mesmo que ela se pergunte sobre essas coisas, tá? E essa é a ideia do criticismo, e eu vou mostrar o porquê que ele diz que tem um limite. Tudo bem? Olha só, o Kant ele realiza aí uma espécie de síntese, né, entre racionalismo e empirismo. Tem gente que fala que ele juntou os dois, tem gente que fala que ele critica e pega um pouco de cada, tá? É uma pergunta que tem aí no chat? Eu só ouvi o barulhinho, não consigo ver. Não, a pergunta... Fui eu. Eu só falei que eles podem... Que eles podem abrir e falar no chat também, que eu leio aqui para você. Beleza. Então, olha só. Mas o que ele fez, na verdade, ele junta uma boa parte da ideia do racionalismo, né? Então, dos conhecimentos inatos, e ele junta também com a experiência do empirismo. E, na verdade, ele vai dizer que sem essas coisas não existe conhecimento. E que, na verdade, a gente precisa destas coisas e outras observações que ele vai colocar. Então, de uma maneira geral, a gente pode dizer que o Kant, né, quando aparecem questões nesse sentido em vestibular, sempre usa essa ideia de síntese, como se ele tivesse feito uma síntese, né, entre o racionalismo e o empirismo, só que ele dá um passo adiante ainda. Ele vai propor uma outra visão do conhecimento e do objeto que você está estudando, né, da coisa em si. Tá? Então, ele definiu tipos de conhecimento, e quando ele define esses tipos de conhecimento, ele coloca o limite da razão, né? O limite que o ser humano tem de conhecer todas as coisas. O Kant foi tão importante, gente, que algumas palavras que vão aparecer aqui, vocês vão ver que elas são parte do vocabulário das ciências hoje, e foram desenvolvidas por ele, né? Então, você tem até um vocabulário kantiano, tá? Primeira divisão que ele coloca, né? 2 tipos de conhecimento que nós temos, que fazem parte da nossa razão, que estão no nosso entendimento. Os chamados conhecimentos a priori. São conhecimentos que a gente já possui, né? São conhecimentos simples, que são inatos, estão na nossa razão, são inatos, e eles não precisam de experiência, né? Que conhecimentos são esses? São, por exemplo, qualidades, né? O que são qualidades? Cores, formas, tamanhos, né? Então, a casa grande, a casa pequena, o cachorro amarelo, o cachorro marrom, o cachorro grande, o cachorro bravo, né? Todas essas qualidades, eu olho e sei que existe alguma coisa ali, né? Movimento, eu sei olhar uma coisa que está em movimento ou que está parada, né? A nossa percepção de espaço e tempo, né? São conhecimentos a priori. Você olha, alguém te fala assim, fez inscrição do vestibular? Você já vai pensar lá no dia, né? Então, você já determinou o dia, você já determinou o espaço que você fez a inscrição. Então, isso para ele, para o Kant, ele diz que são conhecimentos a priori. A gente já tem. Quer ver um exemplo? Pegar uma criança.
Se uma criança sair no portão de casa e ver do outro lado da rua lá 5 pessoas, uma criança aí de 4, 5 anos de idade, vê lá 5 pessoas do outro lado da rua, ela pode não saber que são 5 pessoas, mas ela sabe que tem várias pessoas. Existe uma quantidade de pessoas, né? Ele pode olhar uma rua muito comprida e não saber quantos metros tem a rua, mas ele sabe que ela tem uma extensão. Então, isso são conhecimentos a priori. Tudo bem com conhecimentos a priori? Sim. Sim. E aí, deixa eu só tomar uma água. E aí, ele tem, a outra parte que a gente tem são os conhecimentos a posteriori. A posteriori do quê? São depois de uma experiência. Então, por exemplo, o que são esses conhecimentos a posteriori? São as nossas capacidades de relacionar, comparar, contar, calcular, né? Refletir, e que a gente parte de um conhecimento a priori, e a gente precisa da experiência para desenvolver isso. Então, por exemplo, aquela criança que viu as pessoas ali na rua, quando ela for para a escola e tiver uma experiência com os números, uma experiência com a ciência matemática, ela vai começar a contar. Depois que ela começou a contar, ela já vai olhar na rua, ela já vai conseguir, são 5 pessoas, são 3 pessoas, são 2 pessoas, né? Quando ela tiver contato também, ela vai poder medir, né? Olha, essa rua tem tantos metros, eu tenho tanto de altura, certo? Então, o nosso entendimento é formado por conhecimentos a priori, que são inatos e são simples, e os conhecimentos posteriori que nós adquirimos com a experiência, certo? Bom, o que faz com isso? Já dá para perceber que ele começa a misturar aí o racionalismo com o empirismo. Ele coloca o inatismo das ideias, né? Então, as ideias inatas, então ele diz, sim, ok, existe uma parte dos nossos conhecimentos que são inatos, e ele coloca a necessidade da experiência também, né? E onde está o salto? Quando ele vai dizer o que é que a gente pode conhecer ou o que a gente não pode conhecer. Ele vai desenvolver mais 2 conceitos aqui, que é o conceito de fenômeno e o conceito de númeno. Essa ideia aqui vai dar base, por exemplo, para correntes filosóficas como o idealismo alemão, a fenomenologia dentro do idealismo alemão. O Hegel vai usar bastante parte desses conceitos aqui também. Até um pouco do existencialismo tem um pouquinho aí de ideia de fenômeno também, de ser para si também, do século XX. Olha só, o que é o fenômeno? Para o Kant, como a gente tem aqueles conhecimentos inatos, né, como identificar quantidade, extensão, tempo e espaço, tudo que eu percebo à minha volta, eu percebo no tempo e no espaço. Tudo. Então, é como se as coisas em si, elas aparecessem. Eu só identifico quando ela está no tempo e no espaço. Senão, eu não consigo dar um sentido para essa coisa. Por exemplo, eu consigo pensar uma cadeira numa sala, eu consigo pensar uma cadeira numa sala vazia, mas eu não consigo pensar uma cadeira sem tempo e sem espaço. Não tem sentido. Para que serve aquela cadeira, então? Né? E será que é uma cadeira mesmo, então? Então, para o Kant, fenômeno são as coisas como elas estão. É aquilo que aparece no tempo e no espaço. Eu olho esta caneta é um fenômeno. Eu percebo ela no tempo e no espaço. E todas as coisas que eu percebo no tempo e no espaço. Por quê? Porque isso é uma faculdade da minha razão natural, inata. Eu já nasci assim, nós já nascemos assim. Então, o fenômeno é aquilo que eu posso conhecer, porque ele se apresenta no tempo e no espaço. E aí eu posso utilizar aquilo para chegar nos conhecimentos posteriores. Produzir um conhecimento sobre a caneta, usando o meu conhecimento a priori, praticando
o posteriori e perguntando o que é que eu quero saber desta caneta. Quero saber se ela é azul, se ela é vermelha. O que eu quero saber dela? Porque se eu só ficar olhando para ela, ela não vai me trazer conhecimento nenhum. Então, eu parto do que eu tenho. Certo? E númenos. Número é a coisa em si, né? Isso na fenomenologia, eu acho que é uma explicação que vai ficar mais fácil de entender. Quando eu tenho um objeto, né, eu tenho aqui a caneta, este objeto é uma caneta para mim. Eu sei que é algo que escreve, que a gente denomina caneta, eu tenho conhecimento sobre ele, né? Mas ele está aqui no tempo e no espaço. Ele é um objeto para mim. Para mim. Eu consigo falar sobre ele porque é a percepção que eu tenho dele. É para mim. Se eu tiro tudo, todas essas qualidades, tudo aquilo que eu percebo, é só o objeto em si. E o objeto em si, ele é um número. É aquilo que não aparece no tempo e no espaço. Se não aparece no tempo e no espaço, eu não posso conhecer. Veja bem, não está dizendo que não existe, só está dizendo que não pode conhecer. Eu ia falar que eu não entendi. É uma ideia meio dificinho mesmo. Ó, eu vou até tirar da tela aqui da escrita e vou voltar para vocês, porque até eu me sinto melhor falando aqui, apesar que vocês estão de câmeras fechadas, né? Mas me sinto melhor. Olha só. O Kant, ele diz que as coisas, elas se apresentam para a gente percebe. A gente olha o mundo, a gente percebe o mundo à nossa volta através do tempo e do espaço. Eu tenho uma percepção temporal, dia, noite, mês, ano, hora, minutos, segundos, que é uma escala construída pelo ser humano, né? A gente determinou algumas horas, alguns minutos e tal, como contar isso, mas que é natural do ser humano. Eu tenho essa percepção naturalmente das coisas. Eu percebo a passagem do tempo. Como eu percebo o espaço, a gente sempre está em algum lugar. Estou em casa, estou em São Paulo, estou no Rio de Janeiro, sempre estou em algum lugar, certo? Então, os objetos também são assim. Esse livro está agora, né, 18 horas e 38 minutos na minha mão, certo? Eu não consigo olhar uma coisa sem perceber que ela está no lugar e naquele determinado momento. Certo? Então, tirando... Eu vou falar de Deus aqui, mas olha, gente, presta atenção. É toda uma argumentação filosófica, não tem nada a ver com religião, tá bom? Só para deixar isso claro, assim, tem nada a ver com religião, certo? É um pensamento filosófico, tá? Por exemplo, Deus, né? Um dos argumentos que se dá é que, principalmente os empiristas, eles não conseguem ter uma experiência com Deus, não consigo ver Deus, né? Qual é a aparência de Deus? Certo? Então, e aí o Kant não vai dizer, por exemplo, que ele não existe, mas ele vai dizer que eu não posso conhecer Deus, porque Deus não se apresenta no tempo e no espaço. Deus é um número. Eu não estou dizendo que ele existe ou que ele não existe. É como aquela frase que falam, que é tipo assim, eu só vejo no que eu acredito. Não, eu só acredito no que eu vejo. Sim, os empiristas são muito assim, né? Só acredito naquilo que eu adquiro pelos meus sentidos. Já os racionalistas não. Os racionalistas diriam que se eu tenho a ideia de Deus, então já quer dizer que ele existe, por exemplo. Mas entendeu o que é um número? É aquilo que não se apresenta no tempo e no espaço. Eu não consigo olhar, tocar, cheirar, sentir, não consigo experimentar de alguma maneira. Não consigo medir, não consigo pesar. Entendi. Certo? E é justamente aí que está o limite da razão humana para o Kant. O Kant diz que a nossa razão, nosso entendimento, ele só é possível para aquilo que são fenômenos. Eu só posso conhecer aquilo que se apresenta no tempo e no espaço. Então, eu só posso produzir um conhecimento deste livro porque ele se apresenta no tempo e no espaço para mim. Olha, eu sei que a matéria dele é papel,
eu sei que ele tem tinta no meio, eu sei que ele tem cola, eu sei que ele tem cores, eu sei que ele tem 600 páginas. E eu sei que ele tem uma teoria filosófica aqui dentro. Percebe? Produzi um conhecimento sobre ele, falei sobre ele. Sim. Né? Agora, como eu vou produzir um conhecimento sobre Deus se eu não consigo experienciar? Porque para o Kant, eu preciso dos dois conhecimentos. Eu preciso do a priori, que é inato, e eu preciso da experiência. Se eu não tiver os dois, eu não tenho conhecimento. E para algo divino, eles sempre falam que, tipo, em todos eles, a experiência é você morrer para conseguir ver. E, tipo, não tem como você voltar, tipo, da morte. Exatamente. A minha avó brincava e falava assim, ou não tem porque ninguém nunca voltou, ou é tão bom porque ninguém nunca voltou para contar. Minha avó brincava assim, fazia essa piadinha. Mas filosoficamente falando, o Kant não se comprometeu em dizer que Deus não existe. Ele só disse que não pode produzir um conhecimento sobre ele e nem sobre nada que está além da experiência. Que está além da experiência, além do que eu posso experimentar. Então, ele diz que existe um limite na razão e no entendimento humano. Né? Agora, por que este cara que diz que tem um limite no pensamento humano é tão importante para o pensamento científico? Eu vou estabelecer uma outra relação que costuma aparecer no vestibular também. Vou voltar para a tela, tá? Então, olha só, tem o conhecimento a priori, posteriori, né? Inato, pós-experiência. Preciso dos dois para produzir conhecimento sobre alguma coisa. Tem o objeto de estudo, que tem que ser um fenômeno. Númeno, não posso conhecer. E aí, a partir disso, tem um limite, eu não conheço números, só conheço fenômenos, mas ele começa a estabelecer uma relação que é importante, que é uma relação entre objeto de estudo e o que ele chama de sujeito do conhecimento, que é o cientista, o pensador. Eu sou o sujeito do conhecimento. Estou estudando esta caneta, que é um fenômeno, né? E eu vou estabelecer uma relação com ela. Por que uma relação? Primeiro ponto da relação. Eu parto da ideia de que eu tenho conhecimentos a priori. Então, eu já olho a caneta no tempo e no espaço. Esta relação parte do sujeito e não do objeto, certo? Então, fazendo uma síntese disso, para conhecermos, precisamos do fenômeno e do uso completo da nossa razão, operando no conhecimento a priori, que possuímos sobre o objeto de estudo, e posteriori, depois das experiências. Isso, a filosofia vai chamar, e aparece um pouco no vestibular, o que o Kant chamou de revolução copernicana, que é essa relação entre o sujeito do conhecimento e o objeto. O que é essa revolução copernicana? Ele coloca que isso que ele está fazendo, ele está dizendo para as ciências assim, ciências, o negócio é o seguinte, vocês têm que estabelecer um caminho para produzir um conhecimento que seja certo e seguro. Eu tenho que descobrir a verdade das coisas, a verdade dos fenômenos. Então, qual é o caminho que você vai seguir? Qual é o método que você vai seguir? Você tem que partir do princípio de que o sujeito de estudo, o sujeito de conhecimento, o sujeito de conhecimento, que é o cientista, já tem alguns conhecimentos, já tem algumas ferramentas. E aí, ele vai para o objeto. E mais, a grande revolução, que é o seguinte, até a física moderna, até a idade moderna, toda a produção de conhecimento se dava de uma maneira contemplativa, ou seja, o cara ficava olhando a caneta, esperando que a caneta pudesse trazer algum tipo de conhecimento para ele, sem questionar o que ele queria saber. Certo? O que o Kant faz? Ele vai dizer o seguinte,
Se eu tenho as minhas percepções, eu só vou produzir conhecimento em cima da caneta quando eu perguntar o que eu quero conhecer. O que eu quero saber dela? Eu quero saber se ela escreve? Eu quero saber se ela é azul? Eu quero saber a composição da tinta? O que eu quero saber dela? Porque só quando eu souber o que eu quero saber dela, eu sei o que eu vou investigar. Vou dar um exemplo que vai ficar muito claro isso. Vacina do coronavírus, né? Onde os cientistas foram? Primeiro, eles já tinham um conhecimento sobre vacinas, sobre o que é uma vacina, sobre como produzir vacinas. Segundo, eles pensaram num ponto, onde o vírus SARS-CoV-2 se junta com a célula humana e faz o vírus se reproduzir, o DNA se reproduzir na célula. Então é aí que a gente vai pesquisar. É aí que nós vamos encontrar uma barreira para impedir que o vírus não se ligue, não reproduza o seu DNA dentro da célula, RNA dentro da célula. Certo? Então, eles foram no caminho daquilo. Se eles ficassem só olhando para o vírus, esperando que o vírus fosse mostrar, ou alguém ter alguma ideia, talvez a gente não tivesse vacina nenhuma no mundo ainda, de nenhuma outra doença. Entendeu essa ideia? Sim. Sim? Então, juntando tudo, né? Eu fiz um resumo final aqui. Relacionando as ideias kantianas, temos que só produzirmos conhecimento sobre os fenômenos, sobre os objetos que aparecem para nós. Se aparecem para nós, nos percebemos imediatamente por nossos conhecimentos a priori, em especial pelo espaço e pelo tempo. A partir dessa percepção, agimos com a experiência. Assim, o conhecimento não se dá pelo objeto em si, mas sim pela forma de nossas percepções do objeto. É a separação entre sujeito do conhecimento e objeto de conhecimento. Agora, uma curiosidade para vocês entenderem. Por que o Kant chamou isso de revolução copernicana? Porque ele diz que o Copérnico, quando foi fazer a sua teoria sobre a movimentação dos planetas, ele revolucionou a forma do conhecimento. Em vez dele continuar pensando que a Terra estava parada e todos os astros, todos os objetos astronômicos, giravam em torno da Terra, ele mudou a percepção. Ele fez, será que nós estamos parados? Será que não somos nós que estamos em movimento? Ou estamos em movimento também? Quando o Copérnico fez isso, ele conseguiu dar um mega salto aí na história da astronomia, né? E começou a desenvolver a ideia dos planetas em torno do Sol, né? Depois vem Galileu Galilei, e aí esses outros aí. Então, o Kant está falando o seguinte, o meu criticismo é uma revolução no pensamento. E essa revolução no pensamento deu origem às ciências. São as ideias, gente, das hipóteses, por exemplo, né? Então, olha só, o conhecimento parte do meu olhar sobre o objeto, parte das minhas percepções sobre o objeto e parte das perguntas que eu vou fazer para o objeto que vão me fazer criar experimentos para produzir um conhecimento sobre aquilo, né? E aí termino aqui essa explicação com a frasezinha do Lewis Carroll, né? Do Lewis Carroll, na Alice do País das Maravilhas, né? Quando a Alice pergunta para o gato assim, eu estou perdida, por onde eu vou? Né? Por que caminho eu vou seguir? E aí o gato vira para ela e fala assim, quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Né? Ele pergunta para ela, para onde você quer ir? Ela fala, eu não sei, estou perdida. Ele fala, então, tanto faz, qualquer caminho. Se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. E a mesma ideia da ciência. Quem não faz as perguntas certas, o cientista que não faz as perguntas certas para o seu objeto de conhecimento, ele vai começar a não produzir um conhecimento certo e seguro. O Kant está falando de método de produção de conhecimento. Certo? Perguntas? Eu tenho uma. Alguém passou aí na frente do seu notebook ou computador? Tipo, você estava apresentando e passou alguém na frente da sala? Não. Não? Não. Passou
na frente do notebook, não, passou lá atrás. Ah, tá vendo? Eu vi o Foi a vulto. sombra? Pode ser, porque a luz está acesa lá, pode ter sido uma sombra. Foi uma sombra, foi uma sombra. Ela achou que ela tava vendo um vulto aí na sua Já casa. era um número. Tinha um número na sala, será? Não sei. Não, mas foi minha filha que passou ali. Algumas perguntas. Agora eu vou colocar uma no final aqui, que eu não coloquei de propósito nos slides para a gente pensar. Se eu só posso perceber, produzir um conhecimento sobre fenômenos, aquilo que se apresenta no tempo e no espaço, o conhecimento se dá sobre matéria, material. Eu preciso da matéria? Aí depende, né? Como assim? Depende. É tipo, como você falou sobre a vacina. Vai ser, tipo, a gente vai precisar da matéria. Então, para ter o conhecimento de alguma coisa, é necessária a matéria? Para ter conhecimento de alguma coisa, eu acho que não. Mas, tipo, para fazer acontecer, sim. Mas se a coisa se apresenta no tempo e no espaço para mim, como não ter matéria? Me diz algo que não tem matéria, que se apresenta no tempo e no espaço. Ih, não sei não, acho que não tem não. A física quântica diria que os elétrons, né? Mas, enfim, foi só uma piada besta. Mas, olha só, é só para dizer que para o Kant, a gente precisa da matéria e precisa da forma, porque as coisas se apresentam no tempo e no espaço para a gente através, da forma e da matéria, né? Não tem outro jeito. Então, eu sempre vou ver as coisas a partir de forma e matéria. Então, forma, matéria, razão e experiência, certo? Temos aí 10 minutos, um pouquinho mais, que a gente até demorou. Vamos tentar fazer um exercício? Vamos? Então, vou compartilhar aqui, ó. Então, olha só, exercício da Federal de Berlândia. A crítica da razão pura, Immanuel Kant, examinando o problema do conhecimento humano, distinguiu duas formas básicas do ato de conhecer, produzir conhecimento. Assinale a alternativa correta. Aquela esquema vestibular, 3 minutos. Se tiver resposta antes, avisa. O que é empírico? Empírico, o que vem do empirismo, que vem da experiência. Conhecimento empírico é conhecimento que vem da experiência. Lembra de empirismo. Acho que é a C. Eu acho, eu não tenho certeza não. Quem mais? Foi alguém no chat? Olha só. Na verdade, é a D, tá? Por que é a D? Você colocou a C, né? Conhecimento sofístico e conhecimento ideológico. Ó, ideológico está falando aí um pouco de campo das ideias, né? Ou dependendo aí até de uma ideologia, né? Sofístico vem dos sofistas na Grécia Antiga. Os sofistas na Grécia Antiga são aqueles que diziam que não havia uma verdade absoluta das coisas, né? Acho que eu falei isso uma aula com vocês, que tinha um filósofo que dizia o homem é a medida de todas as coisas. Então, tá frio para mim, pode não estar frio para você, tudo é relativo. Isso é sofista, não há uma verdade. O discurso é que importa, né? Então, não dá para ser, porque o Kant ele fala justamente da busca de uma
de um conhecimento verdadeiro das ciências. Então, não dá para ser sofista, tá? É a alternativa D. Ó. Puro é o conhecimento aí a priori. Puro ou a priori. De primeira, tá? eu pensei que era o E o de empírico, baixo, a experiência. porque eu pensei que era o D de primeira. Sendo que eu fui pro C porque eu não sabia qual era o significado da palavra direito. Olha, em filosofia, isso é muito importante, o significado das palavras. Por exemplo, quando eu mostrei a aula aqui, eu usei no slide ali aparecer, né? Fenômeno é aquilo que aparece. A filosofia leva em conta até a origem da palavra. Que aí o Kant era alemão, então vem do alemão, que na verdade era surgir, aparecer no sentido de surgir. Então, conhecimento das palavras é importante na filosofia. Na verdade, todas as disciplinas, porque tem muita coisa que, se você entender a palavra, você consegue explicar as coisas. Uma dica que eu dou, sabe o que é? Toda vez que você olhar uma palavra e você não souber o significado dela, vai no dicionário. E mesmo o dicionário online, qualquer dicionário. E ainda vê um dicionário que tem etimologia. Etimologia é a origem da palavra. E aí, aos poucos, você vai aprendendo e você vai começando a relacionar até uma palavra com a outra, assim, tipo, sofístico com sofistas, empírico com empirismo. Uma dica, tá? Vamos no outro exercício aqui, ó. 3 minutinhos. Letra C? Alguém pôs outra? Alguém pôs outra? Não. Na verdade, é a E, a correta. Mas eu vou te explicar por que não é a C. Olha só. Lembra que ele fala? O conhecimento tem duas partes. O inato e o empírico. O Kant, toda vez que vier o Kant com falar de conhecimento, lembra que ele não separa. Ele precisa dos dois. Precisa do que é inato, do que está no campo das ideias, e precisa da experiência. Precisa dos dois. Então, olha só, esse aqui ele já está falando, ó, todos os conhecimentos são inatos. Para o Kant, não. Para o Kant, eu tenho os dois. Inatos e empíricos, né? Vamos ver a outra, porque que está errado. Ó. A mente humana é como uma tábula rasa, uma folha em branco que recebe todos os seus conteúdos da experiência. Isso aqui é o princípio do empirismo, que a gente não tem nenhum conhecimento antes da experiência. Né? A B, todos os conhecimentos são revelados por Deus para os homens. Não, Kant não fala isso. Né? Assim eu já expliquei. Aqui não é da antiguidade, ele é do iluminismo, né? Ele é da Idade Moderna. E a C aqui está falando o correto sobre ele. Para Kant, o centro do processo de conhecimento é o sujeito, é o cientista, lembra? É a percepção do cientista. Quando ele fala do sujeito, ele fala da pessoa, não do objeto, né? Não, é isso. O sujeito é o cientista, é o pesquisador, é o filósofo, é aquilo que está buscando conhecimento. Então ele diz, por que parte do sujeito? Porque nós temos as nossas percepções. E porque nós precisamos fazer perguntas sobre aquilo que eu quero saber. Tá? Ai, não consigo tirar tarde aqui. Dá tempo de mais um? Mais umzinho?
Para fechar? Sim, para eu acertar. Sim? Então vamos lá. Presta atenção nas palavras. No empirismo e no racionalismo. Eu acho que é a B ou a C. Se você chutasse a B, você ia acertar. Mas assim, eu via que era B por causa do tempo e espaço que tipo colocou lá embaixo. Isso, ó. Além do tempo e espaço, ó, matéria e forma. A priori, Que tempo e espaço. tava lá Olha embaixo, só. né? Porque na letra C tem a matéria, forma e pensamento. Daí eu pensei, tipo, ele tem que pensar, sendo que tipo, isso já tipo, é lógico, assim. Sendo que o primeiro, tipo, tá mais tudo que você falou, assim. Eu acho que, pelo que eu entendi tudo, e se fosse pra, tipo, chutar, assim, entre as duas, eu ia na B. Tá, não, você já estava com conhecimento, ó, a priori e conhecimento posteriori, porque na experiência da aula você construiu um conhecimento a posteriori. O erro está Pelo aqui, ó. menos uma, né? Pelo menos uma. O erro está aqui, ó, nessa frase, tempo cronológico. Tempo cronológico é só o que a gente conta no relógio, calendário, não é essa percepção temporal, né? Eu tinha visto isso também e não fez sentido porque você não tinha falado nada disso. Muito bom, muito bom. Tem um outro exercício final aqui, mas esse eu vou mandar para vocês resolverem, tá? E olha só, deixa eu só falar uma coisinha rapidinho antes de encerrar aqui. Quem fez simulado? Eu. Boa! Olha só, gente, quem não fez, faça um simulado, é super importante. Olha, eu entendo que vestibular é uma coisa extremamente chata, né? Na verdade, fazendo uma crítica, a gente deveria ter vaga em universidade pública para todo mundo que quisesse estudar no país, né? Mas, infelizmente, a gente não tem. E o jeito da gente estar lá dentro das universidades é o vestibular, né? Infelizmente, ele é um caminho meio trabalhoso, né? Ele é trabalhoso. E aí, assim, gente, só tem uma coisa: tem que estudar, né? Tem que estudar. Tem que estudar, tem que fazer exercício, né? Quando a gente faz uma escolha, a gente sempre acaba deixando uma coisa de lado, né? Por exemplo, eu quero tomar um sorvete de chocolate ou de morango. Escolhi o de chocolate, vou deixar o de morango para lá. Escolhi o de chocolate. Então, quando eu escolho prestar um vestibular, é um ano que eu preciso deixar o máximo tempo que for possível para estudar, né? E tentar todas as oportunidades aí. Então, assim, galera, é reta final. Regaça a manga e vamos para cima, que o pessoal do cursinho tá para ajudar vocês sempre que vocês precisarem, certo?
Certo. Pra Eu cima. só fiz o que já mandaram, tipo, o primeiro. Agora eu que tenho matemática e os outros negócios lá, não vou fazer, porque eu não sei. Não conseguiu resolver os exercícios, Flora? Foi isso? Ficou com dificuldade? Isso é porque assim, eu tenho muita dificuldade em matemática. Em qualquer matéria que tenha exatas. Eu consigo, tipo, fazer as outras coisas que são de humanas, sendo que de exatas não. E eu não vou fazer a prova esse ano para vestibular, porque eu ainda estou estudando, eu estou no Uhum. segundo ano. Ah, Aí certo. eu quero estudar mais, tipo, assim, para depois fazer e eu estiver sabendo alguma coisa. Porque é bem difícil para mim, tipo, aprender matemática ou qualquer outra matéria que tenha relação com exatos. O resto, tipo, Mas acho que você acho podia que só de tentar fazer. exato. Mas você podia tentar fazer, ó. Você não está assistindo as aulas do cursinho? Sim, tô. Tenta, aproveita, é um exercício a mais. Exercício nunca é demais. Mesmo Sim, que você sim. esteja no Tenta segundo sim, ano, Flora. tenta, Flora. E aí é legal Aqui é o porque você espaço vai. de errar mesmo, não tem problema ir mal, enfim. Aqui é o espaço para da gente treinar mesmo, da gente tentar e se não conseguir, não tem problema. Você mesmo falou, você não vai prestar agora, vai prestar depois, então não tem neura assim de ter que ir perfeitamente bem. A gente no cursinho vai organizar aí uns vídeos de resolução dos exercícios, né? Porque, como a gente vem falando aqui nas aulas, não basta só saber porque errou, mas por que errou, aonde que errou. Então, a gente vai fazer aí vídeos de resolução dos exercícios. Então, faz sim, porque esse momento de treino é muito importante, né? E acho que, enfim, você devia fazer sim, devia ir com, enfim, sem peso, assim, na consciência, sabe? Para tentar mesmo, para entender da onde que vem a sua dificuldade nesse momento para fazer as questões. Então, acho que é super importante, assim, fazer. E fazer sem um peso, assim, na sua consciência de errar ou não errar, de ir bem ou não ir bem. Acho que tá tudo bem, assim. Acho que devia fazer sim. Sim. Tá bom, eu Faz vou sim, tentar faz fazer. sim. E você vai tomando contato com os exercícios, com as questões. Ó a parte empírica do conhecimento, ó. Ó o Kant. Façam sim, viu, gente? Façam, aproveitem. O Certo? vestibular é muito o formato das provas, né? Cada prova tem seu formato, cada prova tem seu esquema de cobrar. Quanto mais você for fazendo exercício, quanto mais você for treinando, mais você vai estar preparado. Porque não é só o conteúdo, tá, gente? É como eles cobram, como eles vão fazer a pergunta, o estilo. Tem muita coisa aí que o simulado vai ajudar. Não só o conteúdo em si. Sim. Exatamente. Não deixem de fazer, não. Façam que tá lá, tá aberto lá, né, Mari? Esse outro. Sim, vai ficar aberto até o sábado, às Olá. 11h59. Então, vocês têm o sábado inteiro, que eu sei que é um dia talvez seja mais tranquilo. Então, se programa aí. Também, como é um simulado que vai ficar aberto a semana inteira, dá para vocês irem fazendo um pouquinho a cada dia e não sobrecarregar aí a semana. Mais para frente, daqui umas semanas, a gente também vai ter um simulado FUVEST, porque o simulado Enem, ele é diferente do simulado FUVEST. Como a gente falou, cada prova tem a sua forma de cobrar o conteúdo, então é legal também já fazer para já conhecer esse estilo de prova. Então, enfim, a gente incentiva aí que vocês façam sim, porque é muito importante. E mesmo quem não fez o primeiro dia, pode fazer o segundo, não tem problema. Depois que, enfim, tanto o primeiro quanto o segundo dia passar, a gente vai disponibilizar um PDF com todas as perguntas e as respostas para vocês conseguirem retomar as questões. Então, enfim, fiquem tranquilos que quem não fez o primeiro dia também vai conseguir retomar aí um pouco as perguntas e o que a gente colocou. É isso, gente. Alguma dúvida? Não, eu gostei muito da aula. Ah, eu vou. Obrigada. Vou parar de gravar, então, se vocês quiserem.